Olá, bom dia a todos. Muito feliz de estar aqui com vocês nesse devocional. A Bíblia fala que a gente tem que trazer à nossa memória aquilo que nos dá esperança. E esses tempos eu tenho estudado muito o livro de Mateus. Eu terminei um estudo longo de, talvez mais de 100 horas do livro de Mateus. E o capítulo 28 fala sobre a ressurreição. E não há nada que nos dê mais esperança do que a ressurreição de Jesus Cristo. Então eu gostaria de ler essa passagem com vocês, para que a gente mantenha na nossa mente a obra da cruz e o milagre que nós recebemos através de Jesus, amém? Então vamos ler comigo, Mateus 28, a ressurreição. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: "Não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos, e está indo adiante de vós para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei." As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: "Salve!" Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: "Não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão." Antes desse momento, da ressurreição de Jesus, a gente sabe que a gente teve a morte de Jesus na história e todo o sofrimento que Jesus passou. E muitas vezes a gente olha para a nossa vida e a gente não vê a nossa ressurreição, que um dia vai acontecer. Porque a palavra de Deus diz que Jesus ele vai vir nos buscar. E isso é a ressurreição que nós vamos ter. Nós vamos receber um corpo glorificado. A nossa ressurreição não é igual de Jesus. A gente não vai morrer e ressuscitar no nosso próprio corpo. Mas a gente tem duas opções. A gente pode morrer de causas naturais e esperar o dia em que Jesus vai voltar para buscar as pessoas aqui na terra e elas vão subir com ele e receber o seu corpo glorificado, e nós vamos estar com Jesus no nosso espírito e receber esse corpo glorificado também. Ou, como eu gosto de acreditar, nós vamos ser os que estão aqui no momento em que Jesus voltar para nos buscar. E nós temos muitas evidências de que existe uma chance disso acontecer por conta dos sinais e das questões bíblicas. Mas entre qualquer uma dessas duas hipóteses, nós vamos receber um corpo glorificado e nós vamos ser ressurretos, A nossa morte ou o momento em que nós fomos arrebatados é algo que vai nos trazer uma nova vida. Então, assim, para nós não existe morte. A morte já não tem mais poder por conta da obra da cruz. E muitas vezes a gente se vê num Getsemane, como Jesus estava antes, desse momento da ressurreição, antes da morte dele. E a gente fala para Deus: Jesus, passa de nós esse cálice, assim como Jesus falou. E eu acho muito interessante porque a gente vê a humanidade de Jesus durante toda a vida dele. A gente percebe que Jesus era plenamente Deus e plenamente homem. E seria impossível Jesus, como plenamente homem, não pedir para Deus passar aquele cálice. Mas ele sabia o propósito que ele tinha que cumprir. Então eu te convido essa noite para, diante das adversidades e dificuldades que você está enfrentando, você peça naturalmente para que, se for possível, Deus passe de você esse cálice. Mas se não for possível, eu te encorajo a olhar para essa circunstância com o foco na ressurreição. Eu te encorajo a olhar, assim como Jesus falou: "Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade, não a minha." Então eu queria orar com você nessa manhã para que a gente receba essa convicção de Deus de que não importa aquilo que nós estamos passando, o Senhor tem uma promessa para nós. Não importa aquilo que nós estamos passando, Jesus ressuscitou. A obra da cruz ela é real para nós e ela nos garante salvação e vida eterna.
Então, eu queria pedir agora para você focar os seus olhos na eternidade, focar os seus olhos naquilo que o Senhor prometeu para nós. E ter uma nova perspectiva diante das dificuldades. E saber que Deus não espera de você e de mim e de todos nós algo que Ele mesmo não viveu. Então, o próprio Deus, Ele se encarnou, Ele se fez homem e Ele sofreu. Então, quando a gente pensa em sermos discípulos de Jesus, a gente pensa em viver como Jesus viveu. E o sofrimento, ele faz parte desse processo do que Jesus viveu. Mas a glória eterna, a ressurreição, o galardão e as bênçãos também fazem parte daquilo que Jesus preparou para nós. Então, eu quero orar com você nessa manhã e eu quero pedir para que o Espírito Santo, que nos conduza a toda a verdade, nos traga a revelação do que é a obra da cruz, do que Jesus Cristo fez e da esperança da glória que nós temos em Cristo. Amém? Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa manhã, eu te agradeço por cada irmão que está ouvindo. E eu oro agora, Pai, para que o Senhor sustente aqueles que estão cansados, os que estão oprimidos, Pai. E eu oro, Pai, para que, se for possível, o Senhor passar de nós o cálice, Pai, que nós temos que enfrentar na nossa vida, que o Senhor o faça. Mas, Pai, nós também oramos para que seja feita a Tua vontade, Senhor, e não a nossa. Mas traz, Pai, a nossa memória, ao nosso coração, ao nosso entendimento, o que significa, Pai, Jesus ser o primeiro ressurreto dentre os mortos. E o privilégio que nós temos, Pai, de ter nascido numa geração em que Jesus já consumou todas as coisas e que nós somos recebidos por Deus com livre acesso através da obra da cruz. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor é um Deus que não nos desampara. E te agradecemos, Deus, porque o Senhor nos deu exemplo de como nós temos que viver. E nós, Pai, decidimos nessa manhã seguir esse exemplo, seguir a Jesus, seguir a obra da cruz. E te agradecemos, Pai, porque o Senhor é aquele que nos dá esperança. Esperança, Pai, além das dificuldades, das tribulações, das doenças. Esperança, Pai, de uma vida eterna contigo. Pai, nós declaramos nessa manhã o nosso amor por Ti e a nossa gratidão, Pai, por aquilo que o Senhor fez por nós. E te pedimos, Pai, para que o Teu Espírito Santo nos conduza a toda a verdade e tire, Pai, do nosso coração toda a tentativa do maligno de não ver a reta final. Mas nós oramos nessa manhã para que nós sejamos inundados, Senhor, dessa esperança da glória, para que nós sejamos cheios, Pai, da Tua presença e da Tua revelação. Pai, nós te pedimos para que Jesus Cristo seja revelado a nós de maneira profunda e que o Senhor nos dê mais gratidão, mais amor e mais fé, Pai. Ajuda-nos, Senhor, aonde a nossa fé é fraca, Pai. E nos ajuda, Pai, a Te ver, Senhor. Nos ajuda, Pai, ao tempo todo, Senhor, tá com os nossos olhos em Ti. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos e agradecemos. Amém? Eu te encorajo a continuar firme diante das dificuldades. Na Comunhão Cristã nós temos cultos todas as quartas, às 7h30, culto de oração. E nós temos também o culto da família no domingo às 10 da manhã. Você é convidado para estar conosco. Fique com Deus.